Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma coluna da Folha aqui do senhor Mauro Rodrigues, que é professor de economia da USP e autor do livro Sobre a Lupa do Economista, né? E ele coloca aqui uma coluna falando que imposto não é roubo, como gostam de dizer alguns, né? Eu acho muito interessante essa história, porque é o que eu falo para vocês, nós libertários estamos ganhando espaço, cada vez mais o pessoal está discutindo as ideias da liberdade, está percebendo as coisas que os libertários falam há muito tempo. Ah, mas o cara está sendo contra. Não, beleza, é direito dele, ele pode discordar, né? A gente vai ver os argumentos dele aqui, a gente vai responder os argumentos dele aqui, não tem problema, né? As pessoas elas têm visões diferentes sobre algumas coisas. Mas para pensar, você acha que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, alguém estaria sequer discutindo esse assunto? Quem trouxe esse assunto, meu amigo, fomos nós, libertários anarcocapitalistas. E sim, imposto é roubo, é óbvio que é roubo. Você é obrigado a pagar, não tem pacto nenhum. Eu acho ótimo pactos, eu respeito todos os pactos que eu faço. Quando foi que eu fiz esse pacto de pagar imposto? Onde é que está minha assinatura nesse negócio? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida pela Onda 28 do Careca de Toga, Joaquim Teixeira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fico orgulhoso quando eu vejo isso, cara, porque eu vejo que a gente está mudando o mundo. As pessoas estão começando a considerar, tem um monte de gente que olhando para imposto realmente. Cada vez mais pessoas estão percebendo esse problema do imposto. Porque onde é que está a minha assinatura? Onde é que eu aceitei esse negócio? Eu não aceitei nunca esse tal pacto aí. Eu sou super favorável a fazer pactos. Eu concordo quando se diz que nós somos uma espécie que foi feita para viver em comunidade. Então nós temos que fazer contratos, nós temos que fazer pactos. Eu sou plenamente a favor disso. O que eu não posso aceitar de forma alguma é pacto coercitivo. Aquele pacto que o cara aponta uma arma na sua cabeça. O nosso pacto aqui é o seguinte: você me dá seu relógio, senão eu vou te matar. Esse é o pacto do imposto. O imposto é esse tipo de pacto. Ou você paga o imposto ou você vai para a cadeia. Ou seja, isso não é pacto, isso é roubo, né? Pacto é quando a gente combina todo mundo, aqui nós aqui vamos combinar e vamos pagar alguma coisa, vamos fazer uma vaquinha aqui para ajudar não sei o que lá, vamos fazer esse tipo de coisa aqui para ajudar não sei o que lá. Isso é um pacto. É quando você livremente você aceita participar de alguma coisa, voluntariamente. É isso que é importante, né? Enfim, olha só como é que ele coloca aqui. Ó. Imposto não é roubo, como gostam de dizer alguns. Ele é parte de um pacto social. Pacto, por definição, é contrato. Contrato, por definição, tem que ter o aceite livre e desimpedido de todas as partes. Então, não. O imposto não faz parte de pacto social nenhum. O próprio Rousseau, quando ele falava no contrato social e coisa e tal, o contrato social do Rousseau pressupunha que todo mundo ia ser chamado lá para assinar a coisa ou não concordar com a coisa. Não tem esse negócio. Os 600 deputados que fizeram a Constituição lá, que assinaram a Constituinte de 88, eles têm que pagar imposto, eles assinaram lá. Eles aceitaram essa coisa. Por que eu tenho que pagar imposto? Eu não aceitei essa coisa. Eu não votei em ninguém na época, eu era menor de idade, não votava ainda. E mesmo que tivesse votado na época, isso não quer dizer que eu aceitasse qualquer coisa que o cara fez. Eu teria que ser consultado, eu teria que dar aprovação à Constituição. O Chile fez isso. O Chile fez uma Constituição, botou em referendo popular para ver se o povo aceitava a Constituição. E não aceitou a Constituição. Não entrou em coisa. É o que eu estou falando. Não pode, não é pacto se é forçado. Não teve ratificação nenhuma no Brasil, não teve ninguém aceitando nada. Eu não aceitei e, portanto, eu não faço parte desse pacto. A justificativa da sua existência é a mesma que filósofos antigos usavam para formalizar a legitimidade de um governo. Você abre mão de uma liberdade para viver melhor em coletividade. Ele está falando aqui da ideia lá do Thomas Hobbes, lá do Leviatã, né? Que o Thomas Hobbes já tinha chegado a essa conclusão, porque na antiguidade mesmo, a justificativa do governo era a religião, né? Os faraós lá, né? O pessoal falava, não, porque o faraó é um deus, seu Deus na terra, ele que manda, se você não pagar os impostos para o faraó, não vai ter chuva e a colheita vai acabar e vai todo mundo passar fome, esse tipo de coisa, né? Só que o tempo foi passando, as pessoas, né, começaram a perceber que essa justificativa está meio furada, né? Não estou dizendo que não exista Deus, que não exista religião, que não exista um poder superior, mas dizer que isso tem alguma coisa a ver com política é roubada, né? Olha os políticos, né? Dizer que isso aí é uma coisa religiosa, realmente. Enfim, mas aí lá pelo século XVII, né, veio Thomas Hobbes lá na Inglaterra e veio com essa lorota do estado de natureza. Segundo Thomas Hobbes, o ser humano é violento, né, é mal por natureza, então se a gente deixar
os seres humanos sem uma tutela, sem um Estado, e iríamos acabar regredindo ao chamado estado de natureza, em que todo mundo tenta matar todo mundo, e aí ninguém tem paz, ninguém consegue prosperar, né? E de fato, o ser humano, se você deixar todo mundo contra todo mundo, vai ter briga pra caramba e não vai funcionar. A questão que ele erra nessa história em momento algum, ele explica por que tem que ser um pacto coercitivo, por que tem que ser um pacto obrigatório. Se é melhor para as pessoas viverem em paz, então as pessoas vão aceitar livremente o Estado, vão aceitar pagar imposto para ter paz, para fazer mais negócio, para prosperar. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer viver melhor, todo mundo quer mais segurança, né? Então, ou seja, não precisa forçar um pacto. Então, que história é essa de você precisar de um pacto coercitivo? Por que precisa do governo? Tem uma outra lógica errada nisso daqui, que é nessa visão do Thomas Hobbes, que é, bom, se os homens são maus por natureza, isso sempre tende, por isso que sempre tende a uma luta de todo mundo contra todo mundo, por que os humanos que são do governo seriam melhores que os humanos do resto do pessoal, né? Ou seja, o que vai acabar acontecendo? Esses humanos que agora estão no governo, né, que são maus por natureza, segundo o próprio Thomas Hobbes, eles iriam usar essa estrutura do governo para explorar as outras pessoas, e não para fazer o bem das outras pessoas, para manter a paz com as outras pessoas, né? E é o que a gente vê acontecer na prática, né? Você cria uma classe de aproveitadores, de sanguessugas, que é o governo, que fica explorando a riqueza criada pela sociedade com maldade, com requintes de crueldade. É roubo mesmo. Né, roubam mesmo a sociedade. E, né, ou seja, a ideia do Thomas Hobbes é exatamente isso: você abre parte de parte de sua liberdade ou parte de sua renda para ter polícia, banco central, sistema judiciário, transferência de renda para os menos afortunados, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ok, eu sou capaz de fazer isso, né, desde que seja eu aceitando isso. Você tem que me falar como é que vai ser esse sistema judiciário que eu vou estar bancando? Porque esse daí eu não banco, não. Esse sistema que a gente tem aí, eu não quero pagar isso, não. Não quero nenhuma ligação com isso. Essa transferência de renda do Lula, não quero nada com isso. Eu aceito. Eu sou um cara caridoso, ajudo em igreja, dou dinheiro para os mais pobres diretamente. Para que eu vou dar dinheiro para o governo dar dinheiro para os mais pobres? Não precisa disso, né? Hospital público, exército, de novo, são coisas que talvez sejam interessantes, talvez valha a pena eu pagar. Mas por que eu não pago direto a saúde? Por que eu preciso dar dinheiro para o governo fazer um hospital público? Não seria melhor eu pagar o hospital público de uma vez diretamente, né? Mas enfim, essa é a lorota que eles contam aqui, que seria melhor, mas não, no final das contas é o que diz o Bastiat, né? O Bastiat lá na lei fala que não, porque os políticos se julgam ser de um barro mais fino que o resto da população, né? Todos os outros entrariam em choque, matariam-se uns aos outros, mas os políticos não. Os políticos, a classe privilegiada, o governo, eles são um barro mais fino ali, eles são capazes de dirigir todo mundo e coisa e tal. Ou seja, é uma lorota esse papo que eles estão falando aqui, né? Mas o que mais me deixa satisfeito é ver isso daqui, ó. Aqui está o post da Folha de São Paulo sobre esse artigo, e o pessoal falando aqui, ó, e todo mundo criticando o artigo. Achei lindo isso aqui, ó. O Rafael Lima é esperado, né? O David Agape traz aqui o dicionário de Oxford. Roubo. Crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente ao outrem por meio de violência ou de grave ameaça. O que acontece se eu não pagar imposto? Eu vou preso, ou seja, imposto é roubo. Não, e é exatamente isso. Até se você pegar o Código Penal brasileiro, está aqui, artigo 157, roubo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Ou seja, o governo vai lá e te ameaça, né? Não necessariamente ele usa violência contra você, mas ele te ameaça. Então, da mesma forma, é roubo, né? Cada cara da Receita Federal devia ser preso de 4 a 10 anos e pagar multa por cobrar imposto, é o que está aqui, né? Algumas pessoas preferem dizer que, na verdade, o imposto é extorsão. Está aqui, ó, artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida. Qual que é a diferença entre o roubo e a extorsão? A extorsão, você convence a pessoa a te entregar o dinheiro. O roubo, você ali, você pega o dinheiro da pessoa. Talvez, é uma diferença sutil, tá? Uma diferença pequena, né? Mas é questionável isso daí, qualquer um que seja. Se não for roubo, é extorsão. A pena é a mesma, 4 a 10 anos e multa. Então não tem como escapar de que imposto é roubo, até de acordo com o Código Penal. Se você perguntar para um advogado, sabe o que eles vão dizer para você? Por que o pessoal da Receita não vai para a cadeia? Porque, segundo eles, tem um conceito de ajuridicidade, que é o seguinte: se em outro lugar da lei está dizendo que aquilo é legítimo, então o crime não existe.
como está lá no Código Tributário Nacional, né, a coisa dizendo que pode cobrar imposto, então deixa de ser roubo, o que é um absurdo completo. A definição de roubo ela é jusnatural, é uma coisa autoevidente, é uma coisa que está antes da Constituição, antes dos códigos, antes de tudo, né? São os 3 direitos naturais que todos nós temos, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada e o direito à integridade física, ou direito à vida. E são direitos que são anteriores à Constituição. Se alguém rouba alguma coisa de você, isso não tem Constituição que mude esse fato disso ser um crime, né? Então é um absurdo isso daqui, mas você vê aqui um monte de gente criticando exatamente aqui. Impostos não são mais do que roubo legalizado. Imposto é roubo sim. Pacto com quem? Eu não fiz pacto nenhum. Pois é, eu também não. Tem uma lógica no assalto, né? Estão lembrando aqui a frase da Márcia Tiburi, né? O Café Libertário está trazendo aqui. O que faz o sexo não ser estupro? Consentimento. O que faz o trabalho não ser escravidão? Consentimento. O que faz o imposto não ser roubo? Pozinho mágico de fada, né? Porque não tem nada que faça isso, é roubo, né? Enfim, tem aqui um monte de gente criticando, o pessoal colocando aqui o contrato social aqui do brasileiro, né? Falando como é que funciona esse contrato social do brasileiro aqui. Imposto não é roubo. Por quê? Porque a gente disse que não é, e ponto final, né? Ou seja, o pessoal aqui respondendo realmente, até outras pessoas que não são libertários, aqui falando assim, ó, no Brasil, imposto se parece muito com roubo e coisa e tal, né? Não, imposto é roubo mesmo, é que o pessoal não percebeu ainda, mas repara como é que uma coisa que há 20 anos atrás era incontroverso, né? Há 20 anos atrás ninguém falava, ninguém discutia esse assunto. Agora já está sendo discutido, acho muito bacana isso, né? E a situação de ser roubo mostra por que está piorando a situação das empresas brasileiras, né? No Brasil, se você paga todos os impostos, você quebra. Qualquer empresa sabe disso. Se você pagar tudo, você quebra. Não tem chance aqui. Recuperações judiciais aumentam 37% em outubro, segundo a Serasa Experian. Recuperações judiciais de empresa. Por quê? Porque a malha fina da Receita está intensificando as notificações de imposto, está cobrando mais imposto. O Lula quer muito dinheiro para dar dinheiro lá para a Janja, para comprar avião, para dar para os cupincha dele, coisa e tal. Então está intensificando esse negócio de cobrar imposto. E aí o que está acontecendo? As empresas estão quebrando. É isso daí, é roubo mesmo. Ou seja, o ladrão está começando a matar as vítimas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.